a todos. Queria agradecer o convite da comissão, né? Agradecer em especial a Rita pela oportunidade de falar sobre esse assunto. Tem tanto assunto bom para falar, né? Alguém tem que falar de assunto que talvez não seja tão bom, mas eu fico muito agradecida a Thaís, porque ela já falou uma boa parte das coisas que eu tinha trazido aqui para a gente conversar. Isso vai me permitir passar um pouco mais rápido. Eu gostaria de guardar lá, salvar uns 10 minutos no final, para ouvir um pouquinho como é que vocês fazem com aquelas pessoas, os médicos, né, da nossa equipe, das nossas equipes, no caso de vocês, os anestesistas, que têm um comportamento disruptivo. E isso já não é uma coisa muito aceita. Eu preparei uma sequência rápida com quatro tópicos, né, para falar um pouco sobre os médicos, porque o comportamento do médico tem muito a ver com a formação do médico. Então, acho importante a gente discutir por que as pessoas tomam determinadas atitudes que são absolutamente inadequadas dentro do funcionamento do grupo, dentro de uma organização. Eu vou falar especificamente o que a literatura, e vou trazer alguns artigos para vocês, o que a literatura aponta sobre comportamento disruptivo e como lidar com isso de uma maneira mais organizada, né? Falar sobre novos modelos, coisas que estão acontecendo. Algumas organizações hoje já não falam mais de gestão de pessoas, elas falam de gestão de talentos. Os nossos médicos são talentos, a gente tem que gerenciá-los. E a gente está vivendo mudanças intensas, né? A percepção que a gente tem hoje é que as coisas mudam cada vez mais rápido. Não é a percepção. Alguns pesquisadores, estudiosos, dizem que a gente está vendo uma época de revolução, conhecida por quarta revolução industrial. E ela é caracterizada por mudanças aceleradas. E a gente está sendo muito impactado, afetado por isso hoje em dia. Então, bem rápido aqui, o modelo de formação do médico atual é o mesmo de 100 anos atrás, baseado nos estudos de um professor, de um médico nos Estados Unidos, Flexner, que estudou como era a formação médica no começo do século XX, e ele identificou algumas características, e essas características elas estão presentes em maior ou menor grau em quase todos os centros de formação no mundo. E elas são estão caracterizadas por 3 grandes tópicos, né? Uma autonomia excessiva, o médico e o juiz podem quase tudo, né? E o Gilmar Mendes, que é o ministro do STF, já disse que os juízes confundem a autonomia com soberania, ou seja, a decisão do juiz não é soberana, ele tem autonomia, mas ele não tem soberania. Os médicos, muitas vezes, acabam confundindo também autonomia com soberania. Eles têm uma falta de visão sistêmica, né? E não entendem, às vezes, exatamente que o papel deles não está restrito necessariamente àquela relação que ele está tendo com o paciente naquele momento, mas que faz parte de um sistema. E, em vez de ser voltado para o paciente, ele é voltado para o médico e com as consequências daí advindas. E esse sistema de formação que foi implementado lá no século passado, ele vem sendo utilizado no século XXI, o que gera uma preocupação das entidades formadoras nos Estados Unidos, porque eles estão emitindo uma espécie de novo relatório. Formaram um grupo que se chama um consórcio para revisar, para fazer mudanças aceleradas em educação médica, justamente por entender que esse modelo de formação atual ele é falho, né? Começa pequenininho, ele vai terminar igual ao longo do tempo, um modelo já superado, né, dentro de uma visão tradicional que não funciona mais. E a proposta desse novo modelo, e vocês vão ouvir falar muito isso esse ano, especialmente no ano que vem, quando a American Medical Association estiver divulgando esse modelo novo, é que o paciente é o centro da assistência, o médico é um dos integrantes que cuida da equipe, e do modelo de formação atual surgem necessidades de mudança. Então, isso é uma das coisas que vai nos ajudar muito a lidar melhor com alguns profissionais. E, como a Thaís já tinha comentado, esse é uma publicação de uma, vamos chamar, revista, um periódico, né, de negócio, que é Harvard Business Review. Ele é quase sempre
publicado por professores de Harvard. Eles adiantam alguns estudos que eles vão apresentar nos seus livros. Um deles, da edição de abril de 2010, já não é mais tão recente, mas ela ainda é muito atual no seu conteúdo, fala que o médico ele tem que assumir um papel novo, que é um papel de líder da equipe que cuida do paciente. Isso significa não só que ele dá ordens, mas que ele é responsável por tudo que acontece dentro do ciclo de cuidado. E para isso o paciente tem que estar em primeiro lugar. Para isso o trabalho em equipe tem que ser incentivado e as pessoas têm que ser educadas. E a busca pelo resultado clínico vem através de medição de desfechos, de avaliação de resultado da prática, de compartilhar resultado e buscar de soluções, incentivar melhores resultados e transparência. Eu acho que isso tem um pouco a ver com o que a Thaís estava falando antes, eu vou abordar isso um pouco mais na sequência, mas a gente precisa falar dos médicos disruptivos, né? E aqui talvez seja a grande referência de programas que nos ajudam a lidar com esse problema. É uma publicação do Annals of Internal Medicine, lá de 2006, ela já tem 10 anos também, e ela aponta uma coisa que vem sendo consolidada ao longo do tempo. Os médicos que são problemas, eles têm que ser tratados dentro de um programa sistêmico. Ou seja, não é quando o médico apresenta o problema, eu tenho que lidar com aquele médico de uma forma especial. Esse médico, independente da posição dele dentro do grupo, tem que ser tratado dentro de uma visão que o grupo construiu. E aqui eu vou me socorrer também da Thaís, né? Se eu tenho um programa de avaliação de desempenho e eu identifico lá um médico que tem o desempenho fraco e consistente ao longo do tempo, alguma coisa tem que acontecer com ele, né? Ou ele melhora ou eventualmente ele sai do grupo. Senão o programa de desempenho não faz sentido. Mas o termo disruptivo tem sido aplicado a médicos que exibem comportamentos abusivos, que interfiram com o atendimento ao paciente ou poderiam razoavelmente se imaginar que eles interfiram no processo de prestação de cuidados de qualidade. Aqui, só para deixar claro que não é a pessoa que efetivamente interfere, mas que tem uma atitude que poderia interferir, mesmo que eventualmente não tenha causado algum dano ao paciente. Mas alguns exemplos, e aqui vão surgir coisas que às vezes parecem simples, banais, mas que são considerados comportamento disruptivo, uma linguagem desrespeitosa, então dizer palavrão não é só, né, uma pessoa engraçada, não, diz muito palavrão, boca suja, um comportamento que não contribui para o grupo, né, então falar mal das pessoas que trabalham no hospital ou no time, comentários sexuais, surtos de raiva, jogar instrumentos ou prontuário, papel, falar, criticar as pessoas do time na frente de outras pessoas do time ou eventualmente na frente do paciente, comentários negativos sobre um cuidado que outro médico está fazendo, né? Então falar mal do desempenho do seu colega, violação dos limites estabelecidos em regras, nas normas do hospital, notas inapropriadas em documentos clínicos, assistenciais, e um comportamento desonesto ou antiético. Se a gente for utilizar todos esses critérios, a gente vai encontrar, felizmente ou infelizmente, muita gente que tem comportamento disruptivo. E só para dimensionar o tamanho desse problema, citando alguns temas específicos que poderiam estar relacionados a esse comportamento disruptivo, a dependência de drogas, né? Isso é bem estudado na literatura, embora a gente não tenha, talvez, dados tão fidedignos aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos se estima que a dependência de drogas seja 1 a 2%, e um conselho regional, né, da Califórnia estimou que 18% dos médicos daquele estado tenham cometido abuso de álcool ou drogas em algum ponto da sua carreira, né? São números grandes. Os dados confiáveis são difíceis, perguntando para a equipe, né? Enfermeiros que trabalham com times médicos dariam conta de que 4 a 5% dos médicos têm comportamento inadequado. E se perguntar para os executivos, entre 1 e 5%, de qualquer maneira são números grandes, né?
E quando todas as condições são consideradas, no mínimo 1/3 dos médicos irão apresentar, em algum momento da sua carreira, um período durante o qual terão alguma condição que limite a sua habilidade para praticar a medicina de maneira segura. Então, para o hospital de 100 médicos, 1 ou 2 médicos por ano vão passar por um período de dificuldade, e deveria esse período ser reconhecido e devidamente tratado dentro de um programa de apoio, e é o que a gente vai apresentar para vocês. Mas a gente tem mais problemas, né? Que é o envelhecimento da população médica, inclusive. E eu trouxe aqui uma publicação do ano passado que fala dos cirurgiões, e os cirurgiões e os anestesistas têm performance, comportamentos de carreira muito parecidos. E o cirurgião que está envelhecendo é uma preocupação nos Estados Unidos. É uma preocupação nossa, mas a gente talvez não tenha identificado, esteja tratando isso de maneira mais correta, né? Mas esse material traz a seguinte informação, que um estudo que entrevistou 659 associados da American Surgical Association identificaram que 18% dos cirurgiões com mais de 70 anos continuam a operar na mesma carga de trabalho que eles estavam acostumados a operar. 18%. E 12% não tinham qualquer previsão de aposentadoria ou não estavam se planejando para aposentar. E isso é uma preocupação, porque são pessoas que estão chegando próximo do fim da sua carreira e deveriam fazer isso de maneira planejada. E esse número seria em torno de 20 mil cirurgiões nos Estados Unidos, que é um grupo muito grande. Esse gráfico é dessa publicação, então, que mostra um teste cognitivo feito com médicos, né, os quadrados, e pessoas leigas ao longo do tempo, mostrando o percentual de respostas corretas. Se nota um declínio, teste cognitivo, ok? Ao longo do tempo, não só como uma pessoa leiga, a performance do médico em testes cognitivos também piora com a idade. E vocês vejam, né? Se a pessoa tem 70 anos ou 70 anos ou mais, ela está errando em torno de 30% das respostas de um teste cognitivo. E essas pessoas elas têm que ser apoiadas nos seus processos de acompanhamento de resultado. Esse é um gráfico, um slide de uma apresentação de um colega, um psiquiatra dos Estados Unidos, que ele fala que comportamento é igual segurança, né? Se o comportamento não é adequado, ele provavelmente está comprometendo a segurança dos pacientes. E a gente, infelizmente, acaba vendo isso mais do que a gente gostaria. Aqui eu vou passar, então, o que a gente entende que seja a base do entendimento desse problema, né? Dos médicos que têm problemas de atitude, né? O comportamento disruptivo. Então, é importante que exista uma regra para todos, ou seja, que a solução seja uma solução sistêmica, que os problemas identificados eles não sejam tratados de maneira pessoal, porque isso tende a fazer com que existam soluções diferentes para pessoas que estão apresentando o mesmo problema. E, às vezes, esse tratamento diferente pode levar a exceções perigosas que acabam afetando os nossos pacientes. Então, adotar padrões claros para medir performance, né? Então, obrigado, Thaís. Programas de avaliação de desempenho de performance não são uma opção. A gente pode discutir como fazer a avaliação de desempenho, mas a gente não deve discutir se deve ter avaliação de desempenho. Ela é uma obrigação nos nossos grupos, se a gente pretende fazer isso de maneira organizada e planejada, como vocês viram aqui no começo, né, a questão do planejamento. Todos os médicos devem conhecer, seguir e se comprometer com padrões estabelecidos, comportamentos inadequados e recorrentes devem levar a sanções e perdas de privilégio, né? Aqui a questão da consequência, e isso é muito comum nos Estados Unidos. Se eu sei que a regra é essa, eu não sigo a regra, eu espero que alguma coisa venha a acontecer. Se não acontece nada, algo deu errado, e a regra não foi bem estabelecida, ou o grupo não está cumprindo o acordo estabelecido.
Competências são medidas através de critérios claros, objetivos. Critérios subjetivos dão margem à interpretação e comprometem todo o programa. E o feedback dos resultados deve ser apresentado de maneira confidencial e de preferência por pares, pessoas que participam do grupo. E vocês também já tiveram, na apresentação anterior da Thais, uma boa demonstração disso. Os princípios gerais, eu vou trazer bem rápido aqui todos eles. Respeito em todas as ocasiões, a questão aqui, né, das conversas sobre desempenho, especialmente quando há compromisso, quando há comprometimento na performance individual. Confidencial, sustentado por dados objetivos, focado na recuperação, né? O objetivo aqui não é punir a pessoa, mas é ajudar ela a sair daquele período que provavelmente ela está passando e deve ter uma perspectiva de recuperação. Tem que ser respondida em tempo e rápido, ou seja, o comportamento disruptivo deve ser identificado logo, e um retorno ser dado de maneira breve. Ele é focado na segurança para todos e deve ter consequência. Como a gente faz isso no Einstein, eu vou apresentar isso também rapidamente, né? O nosso modelo ele é baseado em feedback, ou seja, as pessoas sabem o que acontece com elas. Feedback é uma informação, é qualquer informação que você recebe sobre si mesmo. Existe um livro bem bacana, que é esse aqui, Obrigado pelo Feedback, que mostra a maneira como as pessoas lidam com feedback, mas dão um pouco do tom de agradecimento, né? Feedback não é uma crítica que tem objetivo destrutivo, é uma conversa com padrões e ela tem o objetivo de melhorar a performance. O objetivo do feedback é construir. Também foi escrito por professores da Escola de Direito de Harvard. O modelo é baseado em feedback com segmentação e meritocracia. Ele também separa grupos de performance diferente, né? Ou seja, a ideia aqui é tratar pessoas diferentes de maneira diferente. O feedback leva a reconhecimento. Reconhecimento, melhora de desempenho. Um ciclo de avaliação de desempenho, segmentação e feedback. Esse é um ciclo contínuo, ele tem 15 anos hoje. Ele é baseado em algumas normas. Essas normas, elas estão disponíveis nos meios eletrônicos e vocês vão encontrar, se vocês procurarem no site do Einstein Médicos, o Medical Suite, vocês vão encontrar esses documentos em PDF, é até possível baixar. Então, existem regras gerais para atividade médica no Hospital Albert Einstein. Existe uma política do corpo médico, que estabelece uma participação ativa, uma política de avaliação desse corpo clínico, em que a metodologia está estabelecida. Existem normas para credenciamento e políticas de qualificação, que diz respeito às habilitações. A ideia aqui é só dar um panorama com 2 ou 3 slides de como é que funciona. Então, esse modelo de avaliação de performance ele é baseado em 4 pilares: qualidade, fidelidade, ensino e pesquisa e responsabilidade social. Para cada um desses pilares, um conjunto de indicadores. E aqui o peso de cada um desses pilares na composição da nota final. São, no ciclo atual, 2017, que é feito através de um modelo matemático, são 72 variáveis levadas em consideração para a composição desse score final. E os pesos são esses pesos alocados aqui. Um dos itens que a gente acha muito importante é a avaliação da equipe multidisciplinar, ou seja, cada um dos médicos, dos quase 8.000 médicos do corpo clínico do Einstein, ele é avaliado pela equipe que participa dele, junto com ele, do cuidado. Então, é perguntado para a equipe, a enfermagem, nutrição, farmácia, fisioterapia, o comportamento ou como é que é a interação do médico. Ele é medido através de uma escala que vai de 1 a 5, né? E as perguntas que são feitas são essas. As perguntas mudam um pouco de um ano para o outro, dependendo do público, se é mais cirúrgico, mais clínico, mais ambulatorial, mais pronto-socorro. O médico citado compartilha informações acerca do plano assistencial de seus pacientes com a equipe interdisciplinar.
O médico citado compartilha o planejamento de alta com a equipe interdisciplinar. Na necessidade de contato, o médico citado é facilmente encontrado. O médico citado é cordial no relacionamento com a equipe. Esse aqui é uma pergunta feita para cirurgiões. O médico citado adere ao checklist cirúrgico e time-out. Então, cada uma dessas perguntas tem 5 respostas. As equipes se unem para responder especificamente sobre aquele médico. Quem vive gestão no Einstein, eu estou vendo ali o Diego Meia, um colega que até pouco tempo atrás foi gerente da anestesia no Einstein. Ele viveu muito esse modelo, né? Isso nos ajuda muito nos embates com os quase 800 anestesistas. 800, né, Diego? 850. E aí eu digo, assim, e aumentando. Eu não sei se aumentando é melhorando, aumentando é piorando. Mas está aumentando, né? A gente deve chegar em 2020 a 1.000 anestesistas no corpo clínico, mesmo fazendo exclusões, né, por inatividade ao longo do tempo, a gente acaba tendo mais entradas que saídas. Isso aqui é super importante para nós, né, porque a capacidade do médico se relacionar bem com a equipe é crítica no resultado da assistência. Então, se a gente pergunta para as pessoas e a gente diz para os médicos que essas são as perguntas que vão ser feitas para a equipe, isso pode ajudar na avaliação de desempenho. Então, as variáveis são extraídas de diferentes sistemas, elas são tratadas, aqui é um modelo de regressão que estabelece um score, e os scores são diferentes dependendo da especialidade, né, porque não dá para comparar as variáveis do grupo de anestesia, como, por exemplo, do grupo de pediatria, ou, eventualmente, do grupo de dermatologia. Alguns são mais voltados para paciente internado, outros mais para paciente ambulatorial. Mas os scores são diferentes por especialidades, e as segmentações são 4 grupos, também são diferentes por especialidades. E os benefícios, as concessões que o Einstein oferece, também são diferentes por especialidade. Essa aqui é só uma demonstração, deixa eu ver se eu não tirei. Todo médico, quando acessa lá o portal, o seu portal, tem acesso à sua avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho de cada uma daquelas notas está dada em relação a são 3 números: qual é a minha nota para aquele indicador, qual é a média da minha especialidade e qual é o máximo daquela especialidade. Por que colocar o máximo? Porque médico é um bicho competitivo. Quando ele sabe que aquele é o máximo, ele vai querer fazer o máximo. Se ele sabe só o dele a média, que é bom, né? Ele pode dizer, estou perto da média, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Mas quando ele enxerga o máximo, a pontuação máxima, ele muito provavelmente vai ficar mais atento ao máximo. Fica a sugestão aí, Thaís, para vocês. Entendeu, pessoal? Que vocês já são um grupo de especialidade. Tá bom, né? Então, essa é a página de um segmento, do segmento de maior valor, tem um grupo menor de médicos. Os segmentos, eles têm nomes. Esse aqui é o segmento Premium. E os benefícios que são dados são diferentes dependendo da segmentação. Isso ajuda a gente a montar o que a gente está chamando hoje de grupo médico assistencial, que é a evolução da gestão médica dentro da instituição, que é juntar os médicos e as equipes que cuidam do paciente em grupos médico-assistenciais. São grupos formados não necessariamente em torno de uma especialidade, mas em torno de uma característica ou necessidade do paciente, né? Então, por exemplo, síndrome metabólica é um grupo de médicos, de farmacêuticos, nutricionistas, enfermeiros, farmacêuticos que tratam da questão de síndrome metabólica, e eles discutem os aspectos gerenciais da necessidade de cuidado de pacientes com essas diferentes características. Essa é uma maneira muito interessante de organização do corpo clínico. Foi publicado também numa revista, né, Harvard Business Review, e vocês encontram detalhes dessa forma de abordagem na publicação. Foi em 2015. Aqui é um panorama de todos os pontos de interação.
e a gente está enxergando muitas mudanças pela frente. Agora eu vou pular coisas, desculpe, que eu queria conversar com vocês 5 minutos. Então, aqui, o Fórum Econômico Mundial chama essa época que a gente está vivendo de quarta revolução industrial. A gente acaba não se dando conta, né? E essa publicação também aponta coisas que já estão acontecendo e coisas que devem acontecer no futuro. Todo mundo aqui tem um smartphone, né? O Steve Jobs lançou o iPhone quando? Alguém de vocês lembra? Vai fazer 10 anos. Impressionante, né? Ele lançou em janeiro, né? Mas ele começou a vender, a venda de produtos aconteceu efetivamente em maio. E 10 anos as coisas mudaram muito. A gente está falando de robôs, automatização, a gente está falando de cada vez mais interação com máquinas, isso está mudando completamente as profissões, está mudando a nossa profissão, né? Está mudando a medicina. Se vocês forem ler algumas publicações bem recentes, publicadas na Nature e na Science, e se fala muito em inteligência artificial e machine learning é aprendizagem de máquinas, né? E elas já afetam intensamente algumas especialidades médicas. Então, a radiologia, se imagina que a radiologia dos próximos 10 anos, o diagnóstico vai ser feito por, vou chamar computadores, ok? E o papel do médico vai ser basicamente o papel de tentar fazer uma composição de informações clínicas com achados diagnósticos. Ele vai ser mais um propositor de intervenção terapêuticas do que um diagnosticador. Isso tanto é interessante que o Google tem uma empresa que eles chamam de DeepMind Health, aplicações de inteligência artificial na área da saúde. E esse grupo tem sede na Inglaterra, eles têm publicado recentemente alguns estudos já dando conta de diagnósticos com base em informações que o paciente alimenta num aplicativo e sugerem algumas hipóteses, e é muito mais provável que daqui a alguns poucos anos o paciente chegue não só com uma pesquisa no Google Search, com os seus sintomas ou alguns achados, ele vai chegar muito provavelmente com algumas hipóteses matemáticas, diagnósticas matemáticas, né, com percentuais, com base em aplicativos. Isso está sendo publicado muito intensamente em revistas médicas, né? JAMA, New England. E existem empresas sendo montadas nos Estados Unidos e no Brasil. E a medicina está mudando muito, né? Vou pegar aqui uma figura, né? Essa é uma publicação do Lancet do ano passado, mostrando a evolução do estetoscópio. O estetoscópio está fazendo 200 anos. E o futuro do estetoscópio é ele virar um transdutor de ultrassom conectado num smartphone. O que se imagina é que o transdutor conectado no smartphone seja o estetoscópio de 200 anos atrás. Só como uma maneira de mostrar o quanto de tecnologia a gente está incorporando à nossa prática, e a gente acaba fazendo isso de uma maneira quase imperceptível. Aqui uma maleta médica. Eric Topol é um cardiologista, ele publica bastante em revistas bem indexadas. Ele pegou a maleta dele de quando ele se formou, 30 anos atrás, e ele fotografou os equipamentos que ele usa, né? Então são gadgets, devices do século XXI. Então, um transdutor de ultrassom, um eletro para fazer a beira do leito, um sensor de oximetria, esse aqui é para medir a quantidade o volume intravascular. E bem recentemente, a New Yorker é uma publicação dos Estados Unidos, de Boston, sobre assuntos gerais. E esse autor aqui, que se chama Siddhartha Mukherjee, ele é um médico que ganhou o prêmio Pulitzer por 2 livros, né? Ele já escreveu um que se chama Câncer, a pior das moléstias. Ele publicou um mais recentemente sobre o genoma.
E esse texto é um texto bacana, né? Ele está disponível online, né? AI versus MD, aqui é a inteligência artificial versus os médicos. Na realidade, o versus aqui não quer dizer contra, quer dizer a favor, mas essas novas tecnologias vão mudar a nossa profissão. E ele diz que um algoritmo pode resolver um caso, pode fazer um diagnóstico, mas ele não pode construir o caso, né? Ele não pode colocar a mão no paciente, ele não pode estabelecer uma interação, ele não pode cuidar daquela pessoa. Quem vai cuidar vai continuar sendo nós, mas nós vamos ser muito, muito auxiliados por tecnologia. E para concluir, infelizmente, Rita, desculpe, eu queria bater um papo com o pessoal aqui. Modelo de trabalho médico, assim como sua formação, mudaram pouco no último século. Falta o desenvolvimento de trabalho em equipe e uma visão de liderança. O modelo de prática atual ele ainda tolera, de certa forma, ele até incentiva comportamento disruptivo. Isso é muito ruim. Ferramentas adequadas de gestão de pessoas baseadas em fatores objetivos, na meritocracia, ajudam a construir uma cultura de qualidade, respeito e trabalho em equipe, né? Vou de novo aqui me socorrer da apresentação do trabalho muito bacana que o time da Thaís está fazendo lá, e é isso mesmo. Mas o futuro traz desafios terríveis, que já estão acontecendo hoje. Eles são presentes, que devem ser abordados. Nós precisamos discutir, né? Para seguirmos relevantes e geradores de valor. Não só para uma pessoa, né? Para o nosso paciente, mas para a sociedade. Se vocês quiserem depois me mandar algum material, eu posso devolver a apresentação para vocês. Eu fico à disposição.